Eu não conhecia a câmara hiperbárica, eu não sabia desse funcionamento. E depois que eu descobri na minha doença, eu fiz uma cirurgia de hemorroida simples, tive uma recuperação tranquila, fiz o repouso de 6 dias, estava tranquilo. Aí eu tive um desconforto, fui ao hospital, tomei uma injeção de Voltaren na nádega. E virou uma infecção bacteriana. Eu não posso acusar que foi a injeção. Eu tive uma infecção por bactéria, que me levou ao coma de 8 dias, com morte anunciada na quinta-feira santa, para morrer até às 10 horas da manhã da sexta-feira da paixão. Foi tanta gente que rezou para mim e as preces devem ter sido ouvidas e os médicos também deram conta do recado e eu saí do hospital com uma ferida desse tamanho. E vim para casa com alta hospitalar, mas aí eu tinha descoberto que um amigo falou para o médico que estava me assistindo dessa câmara hiperbárica e foi recomendado que eu fizesse 20 sessões. E eu não tinha noção do meu estado. Primeiro porque eu fiquei em coma, eu fiquei fora do mundo 8 dias. Esse período eu não sei o que aconteceu comigo, só a minha família sabe. Quando eu voltei, no dia 12 de abril, que eu voltei à consciência, eu já estava com essa ferida muito profunda, que ela fez um colo na nádega, na parte interna, quer dizer, uma região úmida, difícil, e o médico receitou essas 20 sessões. Para mim, caro é aquilo que custou pouco e não resolveu. Barato é aquilo que, embora tenha custado mais ou muito, resolveu. Eu sempre norteei minha vida baseado nesse princípio. Sempre. Minha vida sempre foi baseada nesse princípio e numa questãozinha chamada conta de resultado. Uma coisa só vale se der resultado. Vocês podem ter certeza que é uma questão de autoconvencimento. Eu não estou tentando vender uma imagem da câmara que eu não tenha. Eu vou falar da imagem que eu tenho. Então eu começo pela forma que eu cheguei à hiperbárica. Eu sou um desses felizardos que tem um plano de saúde chamado CABESP. Quando o médico indicou, porque ele viu a gravidade da ferida que eu estava portando, era uma ferida que tinha, segundo a minha família me relatou, tinha até mau cheiro, né? Assim que eu tive alta do hospital, quer dizer, foi uma alta assim. Eu saí do hospital, eu troquei o ponto de cura, troquei o ponto de tratamento. Porque o hospital não é um lugar bom para você ficar, porque foi uma infecção hospitalar que eu peguei. E dentro desse processo, a documentação foi encaminhada para a CABESP autorizou e eu comecei a fazer as sessões. E eu confesso para vocês que a primeira sessão foi muito difícil para mim, porque eu estava com muita dificuldade de me locomover, a ferida era entre as nádegas, era um lugar muito ruim para ser tratado. O pessoal lá da área de atendimento, foi um pessoal assim, com uma atenção tão especial, tão extraordinária, que quando eu fiz a primeira sessão eu tive dificuldade para descer da câmara hiperbárica. O rapaz que me ajudou, ele o fez assim de uma maneira tão simples, que as coisas boas são simples, né? Que aquele gesto me animou a voltar. E qual foi a minha surpresa? Além de uma atenção extraordinária, um processo que leva em conta o estado do paciente. Eu não vi
lá a questão do preço sendo discutida. Um atendimento profissional, afetivo, uma sala de recepção para quem acompanha o paciente agradabilíssima, até com bolachinhas, chá, café, televisão. Então tudo isso contribuiu de maneira muito pesada. Mas o lado mais positivo que eu quero deixar marcado bem nesse depoimento é o resultado. Porque eu não sabia até então que o maior inimigo de uma ferida de bactéria é o oxigênio, e principalmente o oxigênio puro. E sinceramente, eu tive muito conforto lá no tratamento, o pessoal, antes de fechar a câmera, eles te localizam, eles te ajustam para você até ver televisão, tem filme para você ver, para não sentir o tempo passar. E foi uma soma. O médico que me atendeu, que me examinava toda vez para ver se a ferida estava regredindo. Eu tinha 2 enfermeiras em casa que cuidavam de fazer os curativos. Quando foi no 20º dia, é praxe, né? Esse tipo de tratamento ser alongado. Ele próprio disse para mim, não precisa mais da ferida, você está curado. E estou bem, voltei ao trabalho, estou numa minha dinâmica de vida que eu sempre tive. Ainda voltei para a prefeitura, onde eu trabalhei como secretário de finanças de 2005 a setembro de 2012. Mas aí eu resolvi que eu devia aproveitar essa nova vida que as orações, o tratamento médico e a câmara hiperbárica. Aí aqui eu quero deixar uma afirmação. Na cura da ferida física, a câmara, para minha leitura, foi de igual nível com as orações. Houve um momento muito ruim. Toda pessoa que passa pelo trauma que eu passei, carrega trauma para o futuro. Não tenha dúvida. Eu tenho uma cabeça formada, eu sou uma pessoa que se questiona muito, mas eu cometi um erro. Eu estava procurando um documento para juntar lá para o pessoal da Câmara Hiperbárica, que era um documento da Cabesp, e eu puxei de dentro do envelope e vi a foto da ferida. E quando eu conheci essa questão da câmara hiperbárica, eu sempre dava entrevistas dizendo que a Prefeitura de Franca gastava tanto por mês com ações impostas pela Justiça. Era necessário que um juiz mandasse o prefeito cumprir uma ordem judicial de atendimento à saúde do cidadão, no trato da doença. E ali, naquela câmara hiperbárica, eu mudei conceitos. Então eu oriento quem tiver tomando conhecimento desse depoimento meu, não perca tempo, vá direto ao judiciário. O direito à saúde é do povo. Não é de quem detém um poder político a decisão se vai ou se não vai fazer atendimento. E lá na Câmara Hiperbárica, eu vi muita gente fazendo tratamento em nome custeado por prefeituras, mas por causa de ações judiciais.
Isso devia ser iniciativa do próprio governo. Do próprio governo. Então, é um depoimento carregado de emoção, mas carregado de razão e de direitos. Eu fiz contato lá com muita gente que vinha de São Joaquim da Barra, de Orlândia, de Sales Oliveira. Eu vi muito disso. Então, hoje, com a consciência crítica que eu tenho, e já tinha, e tendo passado por esse momento difícil, não vou falar ruim não, viu? Porque esse momento de doença, de enfermidade, e foram 50 dias, me ensinou muito. E de repente eu passo por uma situação dessa que me pôs à prova, eu nunca tinha sido provado. A câmara hiperbárica como instrumento de tratamento, você pode colocar na conta de instrumento de salvação de vidas. É muito mais do que um aparelho, é muito mais. Parece que ela tem alma. Me deu, assim, até não é questão mística, não. Mas me deu até a impressão que quando você entra lá dentro da câmara, além do oxigênio puro que você passa a receber, tem uma outra mão agindo lá dentro. Eu choro por emoção. Então, dentro desse cenário, eu quero, assim, deixar muito claro que, embora emocionado, eu estou muito feliz. E não estou feliz pela cura. Não é só ela. É porque junto com ela vieram outros conceitos. Então, a câmara hiperbárica, para mim, é muito mais do que um instrumento de tratamento. É muito mais. Aquilo lá é uma criação do homem que o Criador deixou, né, que se criasse, criatura e Criador, que só quem teve uma ferida do porte da que eu tive e sarou, sabe o que significa aquilo lá. Guardadas as linhas de crédito dos médicos que me atenderam, dos antibióticos que eu tomei, etc. Mas o mais curioso é que lá na câmara hiperbárica, eu passei a usar uma pomada, um gel. Não usei antibiótico, tomei injeção, não tomei comprimido, tomei nada. Era ir lá, fazer a sessão e voltar para casa e esperar o dia seguinte. E foram 20 dias, foram 20 sessões. E estou aqui na frente de vocês, emocionado e agradecido a Deus e a tudo.